Então, nesta ação penal 503.088.383, depoimento do senhor Júlio Gerim de Almeida Camargo. Senhor Júlio, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeitamente. Eu vou adverti-lo por força de lei. Se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Perfeito. Também é conhecido, o senhor Júlio, o fato que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, através do qual o senhor renunciou ao seu direito a não se autoincriminar e, da mesma forma, o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade em juízo. É isso mesmo, senhor Júlio? Perfeitamente. O senhor pretende manter esse acordo, senhor Júlio? Perfeitamente. Senhor Júlio, então, também por conta desse acordo, eu lhe advirto que, se o senhor mentir, além do senhor ficar sujeito a essas penas do falso testemunho, o senhor também corre o risco de perder o seu acordo, certo? Certo. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público para as perguntas. Boa tarde, senhor Júlio. Boa tarde. Senhor Júlio, especificamente sobre a sua participação na contratação da empresa Apollo Tubulares pela Petrobras, o que o senhor tem a dizer? Bom, eu tenho algumas empresas que têm como atividade representação comercial e consultoria, e fui procurado pelo conhecido comum de outra atividade, Dr. Paulo César de Castro, aqui presente, dizendo que ele tinha uma fábrica de tubos que havia se associado com uma empresa americana de alto porte, de grande porte, de grande tecnologia, tinha feito um investimento bastante grande na área tecnológica e que tinha já feito várias visitas à Petrobras, várias reuniões, várias tratativas, mas que não tinha logrado êxito em nenhuma delas, e que o ponto principal de alegação da Petrobras é que a fabricação dos tubos da Apollo eram tubos com costura, e a Petrobras tradicionalmente costumava comprar tubos sem costura. Ocorre que a tecnologia evoluiu e os tubos com costura passaram a ter aplicação aprovada em áreas de exploração e produção da Petrobras. Então, essa alegação que vinha sendo utilizada para a não participação da Apollo era uma alegação não válida no momento, uma vez que a parte tecnológica já havia superado esse problema. Dr. Paulo César me procurou, Júlio, eu estou nessa situação, não consigo vender, eu sei que você tem outros assuntos com a Petrobras que não tem nada a ver com a nossa área, e eu gostaria de ver se você poderia me dar uma ajuda, no sentido de conseguir que a gente comece a, pelo menos, eles eram convidados para o certame, mas após o certame eles eram inabilitados, em virtude dessa característica do tubo. Eu disse, olha, Paulo, eu vou procurar saber do que está acontecendo na Petrobras e depois retorno a você para dizer se temos possibilidade ou não temos possibilidade de ajudar. Se tiver, vamos em frente, fazemos um contrato, como é a norma absolutamente regular um relacionamento, e se não tiver condições, então abandonamos e tudo isso. Bom, então, eu nesse momento fui procurar o Dr. Renato Duque, que era o diretor de serviços e materiais da Petrobras, parte de serviços e que englobava a parte de engenharia e materiais da Petrobras, e contei para ele a história. Exatamente isso que acabei de reportar. E confesso que ele ficou surpreso. Falou, olha, Júlio, eu estou surpreso com isso, não era do meu conhecimento. É de interesse da Petrobras que a gente tenha mais empresas fornecendo.
porque nós estamos na mão praticamente de duas empresas somente, que é a Mannesmann e a Confab. E, com certeza, se essa empresa tiver condições técnicas para fornecer e tiver preço, for competitivo, não tem por que a gente não contratar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou nomear um grupo de trabalho para fazer uma visita técnica à Apollo, fazer uma avaliação e depois que essa avaliação for feita, eu te chamo aqui novamente e aí nós definimos da possibilidade ou não da participação dela. Só um minutinho, Sr. Júlio. O senhor tinha alguma relação anterior com o seu Paulo de Castro ou com o seu Carlos Eduardo Sá? Tinha com o Dr. Paulo César uma relação social, uma vez que nós somos vizinhos na cidade de Bagé, ele tem um Aras na mesma cidade, eu tenho ali perto, gostamos das mesmas coisas, que é o cavalo, e então conhecia ele em virtude dessa atividade já há alguns anos atrás. Certo. O senhor disse que o senhor Paulo procurou o senhor para fazer esse contato com a Petrobras. O senhor tinha alguma ingerência na Petrobras nessa época? Não, eu não tinha ingerência. Eu tinha um trabalho com a Petrobras de 30 anos. Eu trabalhava... minhas empresas, através das suas das minhas representadas, tinham um trabalho com a Petrobras em diferentes áreas. Inicialmente tivemos muito na parte de equipamentos e depois muito na parte de engenharia. Então eu realmente sou uma pessoa que conheço a Petrobras, ou conhecia a Petrobras, aproximadamente 30 anos. Certo. No momento que o senhor Paulo procurou o senhor, foi firmado algum contrato com alguma de suas empresas para que fosse feita essa intermediação com a Petrobras? Então, doutor, exatamente eu estava nesse momento dizendo que, quando conversei com o doutor Duque, naquele momento, ele me disse que ia fazer uma avaliação da empresa e que voltaria a me procurar. Realmente isso ocorreu, depois de talvez de uns 2, 3 meses, ele me retornou e disse, olha, Júlio, houve um grupo, aliás, foram 1 ou 2 vezes lá na Apollo, e realmente é uma empresa que tem condições de fornecer realmente a solda que eles fazem de alta tecnologia, de maneira que o tubo deles é perfeitamente aplicável naquilo que a Petrobras precisa. Muito bom. Então diz, bom, Paulo, então voltei ao doutor Paulo e disse, olha, a Petrobras diz que tem condições de fornecer, existe um contrato que está em vias de ser negociado e você será convidado a participar. Ele falou, bom, mas você convidado e você desclassificado novamente. Você vai ser convidado e não vai ser desclassificado, porque houve... não, realmente foi um grupo de trabalho, e nesse momento o doutor Carlos Eduardo também já se juntava junto com o doutor Paulo César, considerando que o doutor Carlos Eduardo era o presidente da Apollo, então começou a participar dessas conversas naquilo que dizia respeito à Apollo. Certo. Quando o senhor Paulo de Castro procurou o senhor inicialmente, ele ofereceu alguma quantia, ofereceu alguma coisa para o senhor para fazer essa intermediação? Não, ele me ofereceu uma oportunidade de verificar e caso eu tivesse interesse, ele me contrataria para receber dentro do objeto do meu contrato, que era a representação comercial, representar os interesses da Apollo junto à Petrobras. Certo. Aí o senhor disse que procurou o senhor Renato Duque. O senhor tinha algum relacionamento já anterior com o senhor Renato Duque? Sim, tinha. Tinha um relacionamento anterior com o doutor Renato Duque, em virtude das minhas representadas que tinham envolvimento com a diretoria dele, maiormente na parte de engenharia, com obras as mais diversas. Eu representava na época uma empresa japonesa, e também em alguns momentos representei algumas empresas brasileiras também. Então eu tinha um contato constante com o Dr. Duque. Certo. Depois disso a Apollo foi contratada pela Petrobras?
Depois disso, a coisa não é absolutamente tão simples como a senhora está dizendo. Depois disso, evidentemente, foi aberto esse certame, né? Isso tem todo um prazo regulamentar, existe uma concorrência formulada. A Apollo foi convidada, apresentou sua proposta técnica comercial, houve uma negociação bastante longa, e onde ela foi obrigada a apresentar um desconto bastante substancial, e dentro dessas condições ela teve a sua proposta técnica aprovada e teve o seu preço reconhecido como competitivo pela Petrobras, e ficou com uma parcela desse certame, ficando o saldo, aliás, a maior parte, para ser dividida entre a Mannesmann e a Confab. Certo. O senhor se recorda mais ou menos o valor desse contrato? Aproximadamente 250 milhões. Certo. Depois dessa contratação, o senhor recebeu comissões da Apollo Tubulares? Sim, recebi Apolos, conforme eram feitos as entregas, dentro de um cronograma. Quer dizer, esse contrato que a Petrobras assinou com a Apollo era um contrato chamado guarda-chuva, onde a cada necessidade da Petrobras, ela emitia uma ordem de serviço, um pedido de compra, e a Apollo então fornecia esses materiais, faturava contra a Petrobras, e após o pagamento da Petrobras eu recebia uma comissão que, se não falha a memória, em torno de 2% sobre o valor do pagamento da Petrobras. Certo. O senhor mencionou que era um contrato guarda-chuva. Ao final, o senhor sabe aproximadamente em quanto que ficou essa contratação, esses pagamentos da Petrobras para a Apollo Tubulares? Doutora, eu soube que houve um aumento desse contrato, aparentemente em 100 milhões. Eu não fui comissionado por essa diferença, mas eu soube que houve um aumento aproximadamente de 100 a 150 milhões. Certo. Em algum momento o senhor Renato Duque chamou o senhor para tratar das comissões dele nesse contrato? Nunca me chamou. Como é que o senhor chegou a destinar alguma parte das suas comissões para o senhor Renato Duque? Conforme a senhora me indagou, se eu tinha relacionamento com ele anterior, eu confirmei a senhora que tinha, e dentro desse relacionamento anterior haviam pagamentos indevidos que eu fazia ao senhor Pedro Barusco e ao senhor Renato Duque. Quando essa operação com a Apollo ela teve êxito, eu fui ao doutor Duque e disse: doutor, isso aqui é um contrato que eu chamei de spot, quer dizer, um contrato que não faz parte do nosso dia a dia. Foi uma oportunidade que eu tive, onde o senhor se interessou, deu apoio para verificar o que estava acontecendo internamente, e eu então quero dizer o seguinte: eu estou ganhando de 2% de comissão e estou à sua disposição se o senhor quiser alguma coisa disso que eu estou ganhando. E o que foi conversado sobre isso? Então, ele me disse: Júlio, nesse caso eu não quero nada para mim, mas eu estou precisando ajudar o ex-ministro Zé Dirceu. Está numa situação, não me lembro mais se era política ou alguma coisa, e existe uma demanda dele comigo, e você poderia ajudar repassando talvez metade dessa comissão que você vai ganhar, você repassaria a equipe que vai te procurar do Dr. Zé Dirceu. Quem procurou o senhor representando o senhor José Dirceu? O irmão dele, o Dr. Luiz Eduardo. E o que o senhor conversou com ele? Eu conversei com ele, que havia conversado isso com o Dr. Duque, dizendo para ele que a minha ideia seria tirar os impostos do faturamento e
mais ou menos dividia o que dava, o que deu aproximadamente um valor líquido de 30% sobre o valor faturado. O valor faturado era de quanto, seu Júlio? Nós recebemos de comissão, minha empresa Piemonte recebeu uma comissão durante o ano entre o ano de 2010 a 2013, uma comissão de aproximadamente 7 milhões de reais. E o que foi repassado como crédito ao Dr. Zé Dirceu, a equipe dele, 2 milhões e 100 aproximadamente. O senhor disse que a sua empresa Piemonte que recebeu esses valores. Foi firmado um contrato da Piemonte com a Apollo? Foi firmado um contrato que já disponibilizei ao Ministério Público. Houve alguma prestação de serviço da Piemonte para a Apollo para justificar o recebimento desses valores? Eu acabei de espelhar a senhora, acabei de descrever a senhora. Isso é um serviço característico de um representante comercial, não só esse, como durante toda a execução do trabalho, tivemos várias reuniões com o pessoal da Apollo, porque aparecem problemas operacionais normais disso, e o Carlos Eduardo frequentemente ia ao nosso escritório, discutimos as situações. Esses tubos eram entregues nas unidades da Petrobras, às vezes aparecia algum problema nas unidades, e de maneira que nós tínhamos um contato constante, não só com referência a esse contrato, e também verificando um pouco as oportunidades futuras que eventualmente se teria nesse mercado. Certo. O senhor se recorda quantos pagamentos que foram feitos da Apollo para a Piemonte? São diversos, doutora. Certo. O senhor mencionou que quem procurou o senhor, representando o senhor José Dirceu, foi o irmão dele, Luiz Eduardo. Em algum momento, o senhor Milton Pascovitch procurou o senhor representando o José Dirceu? Sim, o Milton, na verdade, não me procurou especificamente sobre o caso da Apollo. Mas o Milton, ele na verdade, fazia parte de um grupo do Dr. Zé Dirceu, fazia um pouco da administração das coisas pessoais dele, e nós tínhamos já um valor a crédito do Dr. Zé Dirceu de 4 milhões de reais, que eu já descrevi em outro depoimento, e que se agregou a mais esse crédito da Apollo, e a isso nós tínhamos uma dedução sobre voos que o Dr. Zé Dirceu fazia em 2 aeronaves que eram de nossa propriedade. Então, sobre esse valor desses 4 milhões, mais esse crédito oriundo desse contrato da Apollo, sob esses valores eram deduzidos os voos efetuados por ele, e no final do mês se apurava se havia um crédito a favor ou contra ele. Se era um crédito a favor dele, era feito um pagamento em dinheiro, e se por acaso era contra, isso passava para o mês seguinte. Como que eram feitos esses pagamentos em dinheiro? Eram entregues basicamente para o seu Milton, ou para o próprio Luiz Eduardo, ou em algumas vezes também para o seu Bob Marques. Eram entregues em espécie? Em espécie. Eram entregues aonde, seu Júlio? Houve um caso só, onde houve um pagamento à empresa Credencial. Certo. Especificamente com relação às entregas em espécie, eram entregues onde e quem recebia esses valores? Haviam dois lugares, doutora. Uma no nosso escritório do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, ou no nosso escritório em São Paulo, primeiro na Rua Joaquim Floriano, depois basicamente no escritório da Rua Joaquim Floriano. Certo. Era o próprio Milton e o Luiz Eduardo que pegavam esses valores? Exatamente. Em poucas vezes o Roberto Marques também apanhou. Certo. O senhor saberia quantificar mais ou menos quanto que foi entregue, pago em espécie? Não saberia.
Com relação a essa utilização das aeronaves que o senhor mencionou, as aeronaves eram do senhor? Eram das nossas empresas, né? Certo, eram 2 aeronaves, senhor Júlio? Sim, 2 aeronaves. O senhor já entregou, e consta dos autos, a lista dos voos que foram realizados, mas o senhor se recorda mais ou menos quantas viagens foram feitas pelo senhor José Dirceu nessas aeronaves? Assim de cabeça não, mas tem aí a relação, inclusive, mandei recentemente o valor individual de cada viagem, dentro de mais ou menos uma combinação que fizemos com a equipe do Dr. Zé Dirceu. Correto. Mas foram poucas viagens? Não, foram bastante viagens. Bastante viagens. Bastante viagens, em 2 aeronaves. Nessa quantificação que o senhor fez, mais ou menos, quanto que representaria em valores essas viagens? Aproximadamente entre 1.200.000 e 1.400.000. Certo. Todas as vezes foi o próprio José Dirceu que viajou nessas aeronaves? Sim. O senhor mencionou que foi feito também um repasse de valores para a empresa Credencial. Sim. Como que foi feito? Como foi operacionalizado? Bom, doutora, eu como reportei, eu tinha um débito a ser pago dentro dessa operacionalização, débitos referentes à utilização do avião e mais um pagamento que era feito em dinheiro. Esse pagamento em dinheiro, evidentemente, havia uma demanda para que esse cronograma de pagamento se acelerasse. Eu não tinha como acelerar a criação de reais em caixa para poder acelerar o cronograma solicitado. Então, por sugestão minha, eu pedi a eles que indicassem uma empresa com a qual eu pudesse fazer um contrato com as minhas empresas, desde que tivessem mais ou menos o mesmo objetivo, para que eu pudesse acelerar esse cronograma. E me foi apresentado essa empresa Credencial, que eu já tinha ouvido falar dela em algum momento na Petrobras. Não poderia precisar a senhora como, em que momento ouviu, mas era um nome para mim que não era um nome estranho. Certo. Só para deixar bem claro, senhor Júlio, Sim. Quem que indicou para o senhor a empresa Credencial? O Dr. Luiz Eduardo. Certo. E aí o pessoal da Credencial foi ao meu escritório em São Paulo, eu inclusive não estava, quem atendeu foi o meu staff lá em São Paulo, onde estava inclusive o meu filho nessas reuniões, que não cuidava de nada disso, ele cuidava dos meus assuntos particulares, mas a meu pedido, como eu estava no Rio de Janeiro, e com uma cordialidade por um pedido da equipe do nosso ex-senador, foi procurado eles levaram o contrato para nós, que daria suporte a esses pagamentos. Eu mandei fazer uma verificação muito rápida, se havia alguma negativa, se os registros estavam todos eles feitos para efeito fiscal, todos eles estavam corretos, estavam em ordem, o modelo do contrato foi dado como ok pelo nosso jurídico e nós assinamos. Então, eu, na verdade, não cheguei a conhecer os titulares da empresa Credencial. Esse contrato da Credencial foi firmado com qual das suas empresas, senhor Júlio? Com a Auguri, se não me falha a memória, doutora. O senhor teve alguma vez contato pessoal com os representantes da Credencial, o senhor Eduardo de Meira ou o senhor Flávio Macedo? Eu, pessoalmente, não. O senhor que assinou esse contrato, senhor Júlio? Fui eu que assinei. Houve alguma prestação de serviço referente a esse contrato? Não, doutora, não houve. O senhor se recorda qual foi o valor que foi pago? Aproximadamente R$700 mil. Esse valor foi pago via transferência bancária ou via transferência, se não me engano, 5 TEDs.
O senhor chegou a ter algum contato com o senhor Antônio Luiz Menezes? O Antônio Luiz Menezes foi um ex-diretor da Petrobras, que eu conheci quando ele era diretor da Petrobras, e depois ele montou um escritório de representações e tinha entre seus representados a empresa Apollo. E ele foi uma das pessoas que fez todo esse trabalho, um trabalho de suporte, mostrando que a solda executada pela Apollo era uma solda que satisfazia completamente a solicitação técnica da Petrobras e, portanto, era suficiente. Então, o Dr. Menezes trabalhava como representante da Apollo, mais voltado para a área técnica, e eu, nesse contrato específico, que na verdade atuei somente num contrato, eu tinha quando comecei esse trabalho, esperei que isso, meu objetivo era que trabalhasse isso por muitos anos, mas, infelizmente, pelos fatos que ocorreram, esse contrato foi rescindido em 2013 e, pelo que eu soube, até o Dr. Menezes depois continuou com a representação dele junto à Apollo. Então, eu o conhecia quando ele era diretor da Petrobras e depois tive contato com ele fazendo uma espécie de interface entre a parte técnica e a parte comercial. Ele era contratado pela Apollo, o senhor sabe? Ele era representante da Apollo. Ele tinha alguma empresa nessa época, o senhor sabe dizer? Ele tinha uma empresa na época, não me lembro agora o nome, mas tinha uma empresa de representações comerciais. Obrigado, senhor Júlio. Nada mais, excelência. Seguindo aqui, então, a defesa do senhor Carlos, o melhor assistente da acusação chegou? Tem perguntas? Defesa de Carlos Eduardo de Sá Batista, tem perguntas? Defesa de Eduardo Aparecido de Meira, tem perguntas? Tem, silêncio. No microfone, pode alcançar para o defensor, por gentileza? Gostaria de saber da testemunha, excelência, se ela tem conhecimento de a credencial ter prestado algum serviço para a Apollo. Não tenho conhecimento. Ele faz referência, excelência, no depoimento dele ao fato de ter ouvido falar da credencial na Petrobras. Que tipo de referência foi essa? Bom, doutor, assim, com sinceridade, são tantos nomes, né, tantos fornecedores, que eu ouvi falar da credencial, tanto que quando me foi indicado, esse nome para mim não era estranho, mas não consigo ou não consegui linkar naquele momento a credencial com qualquer atividade. Não era um nome estranho, mas eu não sabia, não posso lhe dizer por que não era estranho. Tenho mais perguntas, excelência. Defesa de Flávio Macedo, tem perguntas? Não tenho perguntas, excelência. Defesa de José Dirceu e Luiz Eduardo, tem perguntas? Pode alcançar o microfone, por gentileza? Claro. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria começar entendendo aqui um pouco os valores. Num primeiro momento, o senhor chegou num depoimento a afirmar que teria pago ao senhor José Dirceu 4 milhões de reais. Se recorda desse valor, dessa quantia? Sim, recordo, sim, senhor. Essa quantia foi paga a que título? Ela foi... Eu fui chamado pelo Dr. Duque. Só um minutinho, antes de prosseguir com a resposta, eu vou interromper o áudio aqui pelo tamanho e já retomamos.